um futuro devastado, um grupo de insurgentes tenta derrubar uma corporação chamada Wicked, que realiza experimentos em crianças em busca de uma cura para um vírus letal. Duas equipes rebeldes se preparam para interceptá-lo. Para criar uma distração, Brenda dispara contra os maquinistas, que rapidamente solicitam reforços. Em resposta, guardas saem e começam a disparar, forçando George a dirigir enquanto tenta se defender. Vince se posiciona próximo o suficiente da parte traseira do trem para que Thomas consiga lançar um gancho e pular a bordo. Quando Vince tenta acompanhar, um pneu estoura e o carro perde velocidade, forçando Vince a saltar antes que o gancho se solte, resultando em um acidente. Nesse instante, uma aeronave da Wicked aparece e começa a disparar, obrigando George e Brenda a fugir para evitar a morte. Thomas e Vince, agora sobre o trem, avistam um esquadrão de soldados atrás deles. A dupla pula para o chão e Vince prepara um explosivo, enquanto Thomas abre fogo contra os guardas. A explosão da dinamite joga os soldados para trás e separa os últimos vagões do trem. Enquanto isso, a aeronave continua a perseguir George e Brenda, que param o veículo para simular uma rendição. Quando os soldados descem da aeronave para capturá-los, caem em uma armadilha e são cercados por rebeldes que surgem de seu esconderijo. O piloto também é preso, permitindo que os rebeldes tomem o controle da aeronave. De volta ao trem, mais insurgentes saem de seus esconderijos, e Newt começa a trabalhar na separação do vagão da estrutura principal do trem. Os soldados hostis continuam se aproximando, disparando em direção ao grupo, que precisa se concentrar em se defender. Nesse momento, a aeronave aparece novamente e abaixa um gancho que é conectado ao topo do vagão. O grupo corre para subir na aeronave, e Vince dá um salto arriscado para não ficar para trás. Pouco depois, a aeronave leva o veículo até o esconderijo dos rebeldes, onde todos os prisioneiros são libertados. Mas Thomas fica triste ao perceber que seu amigo Min-Ho não está entre eles. Vince então faz um discurso para os novatos, explicando que a Wicked queria capturar as crianças porque elas são imunes ao vírus e que seus cérebros poderiam ser usados para desenvolver uma cura. No entanto, os rebeldes desaprovam essa experimentação e estão trabalhando na reconstrução de um grande navio para fugir do continente. Thomas questiona um dos meninos resgatados sobre o que ele sabe, e o garoto revela que o trem estava indo em direção a uma cidade, o que é incomum, já que não deveriam existir mais cidades. George confirma que esteve lá anos atrás e se lembra de uma cidade chamada A Última Cidade. Esse é o local onde a Wicked mantém sua base principal, tornando um ataque quase impossível. Apesar disso, Thomas insiste em ir até lá para salvar seu amigo, mas Vince se recusa a colocar os rebeldes em tal risco. Nesse momento, eles ouvem mensagens dos pilotos no rádio, e os rebeldes correm para desligar a energia e se esconder. Logo, aeronaves inimigas começam a patrulhar a área, mas não conseguem localizar ninguém, embora estejam se aproximando muito do esconderijo, o que exige que o grupo se mova rapidamente. Na calada da noite, enquanto todos dormem, Thomas tenta escapar para salvar Min-Ho por conta própria. No entanto, Newt e Frypan o encontram e revelam que também irão acompanhá-lo. Enquanto isso, Min-Ho, ao acordar no campo onde passou por experimentos, vê alguns meninos à distância, mas eles não respondem aos seus chamados. Ele avista outro garoto correndo e decide segui-lo até uma cabana, mas acaba em um corredor misterioso. Uma porta se abre e um monstro conhecido como Griever aparece, fazendo com que Min-Ho tenha que fugir desesperadamente. O local é um labirinto, e ele encontra várias passagens bloqueadas. De repente, o corpo de Min-Ho se congela, mas ele usa toda a sua força para superar a sensação estranha e acaba batendo contra o teto. O Griever o captura com suas garras e ruge em sua direção, enquanto Min-Ho grita de dor. Nesse instante, é revelado que Min-Ho está na verdade em um laboratório, sendo forçado a passar por uma simulação contra sua vontade, enquanto cientistas malignos extraem seu sangue. Algum tempo depois, a equipe de Thomas precisa atravessar um túnel escuro e sinistro. Eles se deparam com uma criatura parecida com um zumbi chamada Crank e param para planejar como evitar o monstro. Porém, logo são cercados por uma horda de criaturas, que começam a bater nas portas do veículo. Os meninos aceleram quando uma criatura pula pela janela da frente, começando a socá-la. Frypan tenta se aproximar de outro carro para empurrar o monstro, mas isso faz com que eles se batam e o carro capote. Felizmente, Thomas consegue quebrar uma janela e sair, enquanto seus amigos conseguem abrir a porta. Uma das criaturas os persegue, e Frypan corre para disparar contra ela. Uma horda de Crank se aproxima, então os meninos começam a correr, mas descobrem que a saída também está bloqueada por mais monstros. Frypan atira até ficar sem munição. Nesse momento, um carro atropela as criaturas, e George e Brenda aparecem para resgatá-los. Enquanto Brenda manobra o carro com agilidade, os meninos entram rapidamente, e George acelera, permitindo que todos escapem do túnel em segurança. Quando chegam à estrada, avistam a última cidade ao longe, e George percebe que o Wicked construiu um gigantesco muro ao seu redor. Enquanto isso, Ava,
a líder da Wicked, se reúne com membros do conselho, pois os cidadãos estão perdendo a esperança de encontrar uma cura, além de desconfiarem do novo muro. Ava assegura que está recebendo um soro de Minho e que a cura estará pronta em breve, mas os membros do conselho estão cansados das promessas e querem direcionar os recursos para construir zonas seguras. A reunião é interrompida por Teresa, a garota que traiu Thomas a favor da Wicked. Ela faz um discurso sobre esperança e sacrifício, que convence os membros do conselho a continuar financiando os experimentos. De volta ao grupo de Thomas, eles chegam às favelas fora do muro, onde manifestantes exigem ajuda da cidade. Thomas não percebe que a tatuagem em seu pescoço está brilhando, enviando sua localização para a Wicked. O grupo se mistura à multidão para tentar alcançar a entrada da cidade, mas os guardas ativam as torres de vigilância. A multidão se dispersa imediatamente quando tiros começam a disparar, causando explosões e matando centenas de pessoas. A equipe de Thomas tenta voltar para o carro, mas são cercados por homens mascarados, que os capturam e os levam em vans. Quando chegam ao esconderijo dessas pessoas misteriosas, um dos homens tira a máscara e revela ser Gally, que havia tentado impedir os meninos no passado e que deveria estar morto. Thomas tenta atacá-lo, mas Newt o puxa de volta, convencendo-o a escutar. Gally explica que agora está do lado deles e oferece ajuda para derrubar o muro. Ele apresenta Thomas e o grupo ao líder Lawrence, cuja face foi desfigurada pelo vírus. Lawrence mantém uma intravenosa com soro conectada ao seu braço 24 horas por dia, 7 dias por semana, para evitar se transformar em um excêntrico. Lawrence oferece a Thomas uma maneira de entrar furtivamente na cidade, com a condição de que ele o ajude em troca. Thomas concorda, e assim, ele e Newt viajarão com Gally pelos esgotos, enquanto os outros ficam para trás como garantia. Antes de partirem, Newt nota que suas mãos estão tremendo. Durante a noite, os meninos finalmente saem dos esgotos e entram na cidade. Gally percebe que a segurança foi reforçada, que indica que a Wicked sabe da presença dos rebeldes. Então, eles se dirigem a um local secreto na parede, onde o grupo de Gally vinha monitorando o prédio da Wicked há anos, mas não encontraram uma maneira de invadir, pois há soldados, scanners e vigilância em todos os lugares. Gally também revela que Teresa está trabalhando na Wicked e acredita que ela seja a chave para eles entrarem. O trio volta para o esconderijo para discutir a situação. O grupo não hesita em usar Teresa depois de tudo o que ela fez a eles, mas Thomas não gosta da ideia. Newt, frustrado, empurra Thomas contra a parede, acusando-o de hesitar por causa do seu amor por Teresa. Quando percebe que perdeu o controle, ele pede desculpas e sai da sala. Thomas o segue, e Newt finalmente admite que está infectado, antes de convencê-lo a concordar em usar Teresa. Enquanto isso, no laboratório, Teresa injeta o soro feito do sangue de Minho em uma garota infectada, e a cura funciona imediatamente. Empolgada, ela vai até Minho para dar-lhe a boa notícia, mas ele não reage. Quando ela está prestes a sair, Minho a ataca e começa a xingá-la por trair seus amigos, culpando-a pelas mortes que ocorreram. Logo, os guardas chegam para sedá-lo, mas ele consegue pegar um grampo de cabelo de metal antes de desmaiar. Outro cientista leva Teresa de volta ao laboratório, onde ela descobre que o soro falhou e que a garota agora se transformou em uma excêntrica violenta. Naquela noite, Teresa está andando pela cidade quando vê Thomas no meio da multidão. Ela o segue até um beco vazio, onde Thomas pergunta se ela se arrepende. Teresa admite que às vezes sente remorso, mas faria tudo novamente. Nesse momento, Gally aparece atrás dela para capturá-la. Pouco depois, todos estão em uma antiga igreja, onde Teresa é interrogada. Ela revela que Minho está no subnível 3, com mais 28 prisioneiros, e que a única forma de chegar até lá é usando uma impressão digital autorizada. Gally acha que deveriam cortar o dedo dela e se livrar dela de uma vez, mas Thomas o impede e força Teresa a remover os rastreadores malignos que todos os garotos têm no pescoço. Enquanto Teresa trabalha nisso, ela nota que Brenda parece bem saudável para alguém infectado e começa a suspeitar que Thomas esteja dando a ela injeções regulares de seu sangue imune. No entanto, Thomas responde que só fez isso uma vez, meses atrás, quando descobriram sobre isso pela primeira vez. Teresa acha isso impossível e que Brenda já deveria ter sucumbido à infecção, mas Thomas se recusa a falar mais sobre o assunto. Antes de Gally levá-la embora, Teresa rouba um pedaço de gaze com o sangue de Thomas. Depois, os meninos se disfarçam de soldados da Wicked e entram nas instalações com Teresa, cuja presença os ajuda a passar despercebidos. Quando chegam à escada, Gally começa a trabalhar na instalação de um dispositivo de bloqueio na caixa elétrica. Enquanto aguardam, Newt começa a tossir e Teresa percebe que ele está infectado. Assim que o dispositivo é ativado, Lawrence e seus homens conseguem invadir o sistema de segurança da cidade. O grupo então corre para o subnível 3, onde rapidamente derrubam todos os guardas na sala. Agora, eles podem libertar todos os prisioneiros de suas celas,
mas Thomas percebe que Min-ho está desaparecido. Teresa verifica o computador e descobre que Min-ho foi levado para o laboratório do outro lado do prédio. Ele está tão debilitado que a sessão de extração pode matá-lo. Newt e Thomas forçam Teresa a levá-los até lá, enquanto Gally fica para tentar arrombar a porta que contém o soro. Quando o trio entra no elevador, eles são acompanhados pelo braço direito de Ava, Jansson. Felizmente, ele apenas conversa com Teresa, dizendo que Thomas foi visto fora da cidade. No entanto, quando o trio sai do elevador, Teresa começa a discutir com os meninos, e Thomas tira a máscara no mesmo momento em que Jansson aparece atrás deles. Logo, mais guardas chegam, e Thomas tenta fazer Teresa de refém. Enquanto os meninos fogem, Teresa diz a Jansson que fez aquilo para capturá-los e lembra a ele que precisa deles vivos. Os alarmes começam a soar em todo o prédio, e Jansson chama reforços de segurança. No subnível, Gally finalmente consegue recuperar o soro e começa a evacuar as crianças. Eles chegam à garagem, onde Brenda roubou um ônibus, mas ela percebe que Thomas e Newt ainda não retornaram. Gally pede que ela espere no ônibus para proteger as crianças enquanto ele volta para os outros. No entanto, logo um grupo de soldados chega à garagem, e Brenda não tem escolha a não ser partir. Nos andares superiores, Thomas e Newt encontram Ava, mas antes que Thomas consiga atirar, eles são encontrados por Jansson e seus homens. Os meninos começam a correr imediatamente, atirando em qualquer guarda que se interponha, enquanto procuram por Min-ho. No laboratório, Min-ho ouve os gritos e usa um grampo de cabelo para atacar um cientista. Em seguida, ele derruba um guarda e injeta outro cientista com um sedativo. No corredor, Newt e Thomas continuam lutando contra os soldados, mas estão quase sem balas. Newt joga uma granada para derrubar os guardas restantes, mas mais um homem aparece para bloquear a saída deles. De repente, o homem é jogado pela janela por Min-ho, que se reúne com seus amigos. Mais soldados chegam, então os três meninos começam a correr novamente. Jansson e seus homens bloqueiam outro corredor, forçando o trio a se esconder em uma sala com uma porta de metal grossa. Os guardas trazem uma serra para começar a cortar a porta, forçando os adolescentes a quebrar a janela e saltar para a piscina abaixo. O salto ocorre com sucesso, e eles aterrissam sem problemas. Mas ao saírem da piscina, mais soldados os cercam. De repente, um dos homens atira em seu próprio companheiro e ao remover a máscara revela ser Gally. Na rua, Brenda dirige o ônibus com o máximo de velocidade possível, empurrando um dos veículos da Wicked que a segue. Ela consegue bater em um poste de sinalização, mas ainda há mais carros atrás dela. Finalmente, ela vira uma esquina e encontra a rua bloqueada pelo inimigo. Brenda desce do ônibus e dispara um sinalizador, que é visto por Frypan, que estava esperando dentro de um guindaste. Ele lança um gancho no meio da rua e Brenda o conecta ao ônibus antes de correr de volta. Frypan então usa o guindaste para levantar o ônibus, que bate em alguns prédios antes de ser empurrado sobre o muro. O peso faz com que o para-choque do ônibus comece a quebrar, mas Frypan estende a corrente para reduzir a queda. O ônibus aterrissa de pé e cai novamente em segundos, mas felizmente ninguém se machuca. Enquanto isso, Teresa usa a gaze roubada para analisar o sangue de Thomas no laboratório e descobre que ele contém a verdadeira cura. Não só retém o vírus, mas também o destrói. Brenda e Frypan levam todas as crianças para o esconderijo, mas o encontram vazio. Eles descobrem que Lawrence saiu para reunir todos nas favelas, anunciando que estão retomando a cidade. Com Lawrence à frente em um caminhão cheio de explosivos, a multidão corre em direção à entrada da cidade. A equipe de segurança tenta ativar as torres, mas os hackers rebeldes desativaram todos os sistemas. Os guardas na muralha começam a disparar manualmente, mas não é suficiente para parar Lawrence, que faz seu veículo bater contra a entrada. Uma grande explosão cria um enorme buraco na parede, permitindo que a multidão invada a cidade. A equipe de Thomas continua se movendo, ajudando Newt, cuja doença está se agravando. Eles se escondem quando veem a polícia saindo às ruas para combater os invasores, mas com as explosões por toda parte, precisam sair rapidamente. Depois, se abrigam em um prédio e Thomas liga para Brenda, pedindo para que ela vá embora sem eles, mas Brenda se recusa. Nesse momento, George aparece com uma aeronave roubada, acompanhado de Vince para resgatar as crianças, e Brenda pede que eles também salvem Thomas. Os meninos veem a aeronave e começam a se mover em direção ao ponto de encontro. No entanto, Newt mal consegue se mover, então Thomas pede a Min-ho e Gally que partam com o soro enquanto ele fica com seu amigo. Newt lhe dá um colar e pede para deixá-lo para trás, mas Thomas se recusa e começa a carregá-lo. Quando Newt finalmente desmaia, Teresa transmite sua voz por toda a cidade, explicando que o sangue de Thomas pode curar as pessoas infectadas e que ele pode salvar Newt, pedindo que ele volte. Ao mesmo tempo, Min-ho e Gally chegam à aeronave. Enquanto Thomas se questiona sobre o que fazer, Newt acorda como um louco e ataca Thomas.
Os meninos começam a brigar e rolam no chão enquanto Newt pede a Thomas para acabar com tudo. Thomas se recusa a matá-lo e continua lutando, na esperança de ganhar tempo. Newt pede desculpas e pega sua arma para fazer isso sozinho, mas Thomas rapidamente a derruba de sua mão. Desesperado, Newt perde seus últimos vestígios de sanidade e pega uma faca para tentar esfaquear Thomas, mas ele só consegue machucar um pouco o amigo antes de ser chutado para longe. Quando Newt ataca novamente, os meninos caem no chão. E Thomas, sem escolha, enfia a faca em Newt, matando-o. Enquanto Thomas chora por seu amigo, os outros chegam com o soro, mas é claro que é tarde demais. Em vez de fugir com a equipe, Thomas, furioso, volta ao prédio da Wicked e encontra Ava, que lhe promete que pode salvar todos. Thomas, sem forças, larga sua arma e oferece seu corpo para o desenvolvimento da cura, fazendo Ava prometer que deixará as outras crianças em paz. Nesse momento, Ava é morta a tiros por Jansson, que em seguida seda Thomas. Momentos depois, Thomas acorda amarrado a uma maca em um laboratório, com Teresa tirando uma amostra de seu sangue para fazer o soro. Jansson explica que a cura só será dada à elite e revela estar infectado. Quando está prestes a se injetar com o novo soro, Teresa quebra uma garrafa na cabeça dele, derrubando-o. Ela então liberta Thomas, mas Jansson a agarra e a joga para o outro lado da sala. Eles lutam pelo soro até Jansson bater a cabeça na mesa. Thomas então joga Jansson pela janela e os dois começam a brigar no corredor. Jansson quase o domina, mas Thomas se recusa a se render e a luta continua. Eventualmente, Jansson saca uma arma e ameaça atirar nos dois adolescentes, mas nesse momento os rebeldes atacam o prédio com foguetes, derrubando Jansson e permitindo que a dupla escape. Eles se escondem em um laboratório com alguns excêntricos presos em uma cela, e Teresa fica horrorizada ao ver que Thomas está gravemente ferido pela explosão. Jansson os encontra e começa a persegui-los, mas Teresa o distrai enquanto Thomas joga um objeto contra a porta da cela, quebrando-a. Os excêntricos começam a se alimentar de Jansson, dando a chance para os adolescentes fugirem. Teresa ajuda Thomas a se mover até o telhado, onde descobrem que o prédio está pegando fogo. Pensando que tudo acabou, Teresa pede desculpas por tudo e os dois se beijam. Logo depois, os rebeldes chegam com a aeronave, mas não conseguem se aproximar devido ao fogo. Quando o prédio vizinho desaba e a aeronave começa a balançar, Teresa, em um ato final de coragem, joga Thomas para a equipe, que o pega a tempo. Ela não o segue, morrendo quando o prédio desaba sobre ela. Algum tempo depois, todos os sobreviventes usam um navio consertado para chegar a uma ilha segura, onde começam a construir uma nova casa. Thomas se recupera de seus ferimentos e encontra o colar de Newt, que contém uma carta agradecendo-lhe por tudo e pedindo para ele cuidar de todos. Nesta nova casa, os sobreviventes esculpem os nomes dos caídos em uma grande rocha, como costumavam fazer no experimento do labirinto. Depois de adicionar o nome de Teresa, Thomas olha para o horizonte da praia e revela que ainda tem uma amostra do soro.